Nesse vídeo eu quero falar de duas coisas para vocês sobre a revisão da vida toda. Primeiro eu quero falar que eu acabei de analisar o processo e continua a mesma coisa. Está concluído para o ministro André Mendonça, que é o relator, que entrou no lugar do ministro Marco Aurélio, mas que continua parado a mesma coisa, não sabemos quando vai entrar em pauta para julgamento. Outra coisa que eu quero falar para vocês nesse vídeo, quem são as pessoas que não terão direito a essa revisão da vida toda. Mas antes que eu fale do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no meu canal. Eu agradeço também de coração todas aquelas pessoas que se inscreveram no meu canal, que fizeram um comentário a respeito dessa revisão da vida toda. Enriqueceu muito o vídeo anterior, as perguntas de vocês. Pois bem, quem são as pessoas que não terão direito nessa revisão da vida toda? O que eu vou falar aqui é de forma geral. Esse vídeo não supre a necessidade, se você tiver dúvida, de contratar um advogado previdenciarista de sua confiança para que faça uma avaliação pormenorizada, porque o direito é muito complicado. Existem muitas exceções no direito. O que eu vou falar aqui é de forma geral, é a regra geral, o que diz a lei. Quem são as pessoas que não terão direito a essa revisão da vida toda? Em primeiro lugar, aquelas pessoas que ingressaram no regime geral da Previdência Social. Regime geral. Vejam só, eu vi que no vídeo anterior teve muitas pessoas confundindo o regime geral com regime especial. Pessoas falando que não encontraram no seu CNIS as contribuições da época que trabalhava na área federal ou na área estadual. É claro que não vai para o CNIS essas prestações, essas contribuições. No CNIS estão as contribuições feitas no regime geral, só do regime geral. É diferente. Essas pessoas que têm dúvidas, procuram um advogado de sua confiança para verificar isso aí. Quem são as pessoas que não terão esse direito nessa revisão da vida toda? Como eu já falei, em regra geral, as pessoas que ingressaram no regime da Previdência Social, esse regime geral anterior, ou seja, posterior a 26/11/1999. Posterior, depois da publicação da Lei 9.876 de 1999. Quem entrou depois dessa lei, da publicação dessa lei, não terá direito a essa revisão da vida toda. Vou explicar mais adiante alguns pormenores. Quem também não terá direito nessa revisão da vida toda? Pessoas que não contribuíram com valores mais altos anterior a 1994. Outra categoria que não terá direito nessa revisão da vida toda. Pessoas que se aposentaram depois da publicação da reforma de 2019. Aqui eu trago uma ressalva para vocês. Inclusive, teve uma pessoa que me fez uma pergunta, no comentário no vídeo anterior, que se aposentou em 2021 e queria saber se tem esse direito na revisão da vida toda. Eu quero falar para você, que está me ouvindo, que essa pessoa, pode ser que essa pessoa tenha direito na revisão da vida toda, mesmo ter aposentado em 2021. Se anterior à reforma de 2019, essa pessoa já tem direito adquirido para aposentar, e em 2021 ela se aposentou com base naquele direito adquirido anterior a 2019, por algum motivo ela não requeriu a aposentadoria naquela época e requeriu depois, mas que ela já tinha o direito adquirido naquela época, e quando ela se aposentou em 2021, ela se aposentou justamente com base naquele direito adquirido e não em outra regra, porque hoje existem 5 regras diferentes de aposentadoria. Tem muitas regras.
Inclusive tem uma regra, que é uma regra baseada anterior a 2019. Quem se aposentou agora em 2021, mas com base na regra de 2019, que já tinha o direito adquirido naquele momento e não se aposentou por algum motivo, só essa pessoa que se enquadrar nessa situação terá esse direito. Mas a pessoa que se aposentou depois de 2019, depois da reforma de 2019, porque não tinha direito de se aposentar anterior, como essa ouvinte que se aposentou em 2021, se ela adquiriu o direito de se aposentar só em 2021, ela não terá esse direito na revisão da vida toda. Isso aqui está na lei, não tem como mudar. Ela poderá ter algum direito em revisão individual. Eu vou explicar mais uma vez. Essa revisão da vida toda é uma revisão determinada para aquelas pessoas que entraram no regime previdenciário no anterior a 1999 e que contribuiu com valores mais altos anterior a 1994. Só essas pessoas teriam esse direito nessa revisão da vida toda. Outra categoria também que não terá direito nessa revisão da vida toda são aquelas pessoas que se aposentaram há mais de 10 anos. Ou seja, receberam o primeiro pagamento há mais de 10 anos e não procurou a justiça para entrar com uma revisão. Quem procurou a justiça e entrou com uma revisão, não tem problema, está garantido. Mas quem já se aposentou há mais de 10 anos e não requereu os seus direitos, essa pessoa teve o seu direito fulminado pela decadência. Decaiu o seu direito, não tem o que fazer. Aquele que tiver dúvida, procure um advogado particular de sua confiança e faça os cálculos para verificar se tem esse direito. Não fica dando ouvido a alguns advogados alguns escritórios que estão mandando cartinha para vocês, iludindo vocês. Essas cartinhas estão mandando para todo mundo, para todos os aposentados. Inclusive alguns sindicatos estão fazendo isso. Isso é cruel. A advocacia não é mercancia. A advocacia é uma profissão de confiança. Só se deve entrar com uma ação quando tem direito. Mesmo porque tem uma coisa chamada custa judicial. E também tem outra coisa chamada sucumbência. O que é uma sucumbência? Aquele que perde a ação, você entrou com uma ação e você perdeu a ação, você vai pagar uma sucumbência para o defensor público da União, que está fazendo a defesa da União. E a custa judicial? Toda ação tem uma custa, tem um preço. E só as pessoas que se livram dessas custas são aquelas pessoas vitoriosas no processo ou aquelas pessoas que terão direito à justiça gratuita. As pessoas que pedem o benefício da justiça gratuita para ser isento das custas processuais. Caso contrário, se perder o processo, se perder a ação, além de pagar a sucumbência para os defensores da União, vão pagar também as custas judiciais. Isso não tem jeito, está na lei. Essa revisão da vida toda se diz respeito à interpretação de lei. Por isso, essa revisão ela está junto ao STF. Teve repercussão geral. Teve um monte de processos de pessoas insatisfeitas com a aplicação da lei, com a mudança que teve em 2099. Aliás, em 1999. Essas pessoas insatisfeitas entraram com ações. Esse monte de ações do TRF foram parar no STJ. Do STJ foi para o STF por meio do recurso extraordinário. Teve repercussão geral. Foi julgado no processo virtual. Depois foi pedido destaque. Esse pedido de destaque mudou esse processo para o processo presencial, que está na mão do ministro André Mendonça.
que é o relator desse processo, está concluso a ele, e não sabemos quando vai pôr em prol para julgar. Se vai julgar no momento, se vai julgar mais tarde, se também vai manter, os outros ministros que votaram no virtual vão manter os seus votos. Sabemos que mudou o regime, vai mudar o presidente, não sabemos qual o interesse de cada ministro. Já falei para vocês também que matéria constitucional, geralmente, desse naipe, tem interesse político, não é só judiciário, tem um político também. Já falei para vocês também que a decisão dos ministros do STF geralmente são políticas. Tem interesse também do Senado. Tem um monte de coisas que pode acontecer. Mas o que eu tenho que trazer para vocês aqui hoje são essas pessoas que não terão direito nessa revisão da vida toda. Estou falando de forma geral. Aquele que tiver dúvida, procure um advogado de sua confiança. Não vai ficar dando ouvido para pessoas que estão mandando cartinha para vocês, de forma geral. Todo mundo está recebendo essas cartas. Tem muita gente iludida com isso aí, gastando dinheiro. Tem muito sindicato recebendo todo mês de aposentado, que não terá esse direito nenhum, mas está sendo iludidos. Infelizmente está acontecendo isso. Por hoje é só. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Perdoa a minha sinceridade, mas é assim que eu ajo. E fiquem com Deus.